mais uma aula de matemática, viu? Então, vem comigo! Nessa aula, vamos aprender o conteúdo de divisão. Então, para iniciarmos, o tema 7, que diz o seguinte: alguns significados da divisão. O primeiro significado da divisão é que a divisão ela tem o sentido de repartir igualmente. Aí nós temos aqui um exemplo. Uma empresa de passeio de barco tem 36 coletes salva-vidas e deseja distribuí-los igualmente entre 3 embarcações. Cada barco receberá quantos coletes salva-vidas? Para determinar o número de coletes em cada embarcação, podemos efetuar uma divisão. São 36 coletes que serão distribuídos em 3 embarcações. Então, eles foram repartidos. Essa é a ideia principal dessa primeira significação. Repartir igualmente. Então, essa empresa pegou 36 coletes e repartiu igualmente para 3 embarcações. Então, 36 dividido por 3 é igual a 12. Portanto, cada um dos barcos receberá 12 coletes salva-vidas. O segundo significado da divisão é saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte: uma faixa de parede foi revestida com 200 ladrilhos de cor azul. Nós vemos esses quadradinhos nessa parede, e esses quadradinhos são ladrilhos. São 200 ladrilhos de cor azul. A pergunta diz o seguinte: quantas peças formadas por 10 ladrilhos foram utilizadas no revestimento da faixa dessa parede? Para responder à questão, podemos dividir 200 por 10. Ou seja, nós pegamos o total de ladrilhos de cor azul e dividimos por 10. Logo, 200 dividido por 10 é igual a 20. Portanto, para revestir a faixa dessa parede, foram utilizados 20 peças de 10 ladrilhos. Aqui nessa imagem nós podemos ver os termos de uma divisão. É importante recordar os termos da divisão. Observe a divisão a seguir. Nós temos esse quadro. Esse quadro tem uma divisão. Nós temos o número 12. Esse número 12 ele é chamado de dividendo. O dividendo é o número a ser dividido. Ou seja, esse número é o número que vai ser dividido por outro. É uma quantidade maior que vai ser dividida. Nós temos o número 6. Ele é o divisor. O divisor é o número que indica em quantas vezes se divide o dividendo. Ou seja, em quantas vezes a parte maior vai ser dividida. Nós temos o número 2, que é o quociente. O quociente é o resultado da divisão. E nós temos o zero. O zero é o resto. O resto é a parte que sobra da divisão. Levamos em consideração que essa divisão tem resto zero. E todas as vezes que uma divisão tem resto zero,
essa divisão é uma divisão exata. E, sendo uma divisão exata, ela segue os seguintes critérios: dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. Nós temos aqui um número, dividendo, ele vai ser dividido pelo divisor, que é igual ao quociente. Podemos verificar que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, nós temos aqui alguns exemplos. 20 dividido por 5 é igual a 4. Por que é igual a 4? Porque 4 vezes 5 é igual a 20. É a operação inversa. Nós temos aqui outro exemplo. 30 dividido para 6 é 5. Por quê? Pois 5 vezes 6 é igual a 30. Também nós podemos verificar que o quociente de zero por qualquer número diferente de zero é sempre zero. Vejamos alguns exemplos. 0 dividido por 2 é igual a zero. Por quê? Porque 0 vezes 2 é zero. 0 dividido para 9 é igual a zero, pois 0 vezes 9 é igual a zero. Lembramos aqui que o dividendo ele pode ser zero, porém o divisor nunca será zero. Não existe nenhuma divisão em que o divisor é zero. Podemos verificar que a divisão também de qualquer número por 1 tem um resultado do próprio número. Por exemplo, 8 dividido por 1 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 1 é 8. 17 dividido para 1 é 17, pois 17 vezes 1 é igual a 17. Vamos fazer agora uma divisão, passo a passo. Então, a divisão que eu tenho é 635 dividido por 5. Para facilitar a minha divisão, se eu não souber fazer mentalmente, eu vou pegar a tabuada de multiplicação do número 5. Ela me ajudará a fazer a divisão. Próximo passo, agora na divisão, eu vou dividir o número da esquerda para a direita, ou seja, do número 6 até o número 5, pelo divisor. Vou dividir número por número, algarismo por algarismo. O primeiro algarismo que eu vou dividir é o número 6. 6 dividido para 5. Como eu faço essa divisão? Eu vou procurar um número que eu multiplique por 5, que dê 6, ou um número mais próximo de 6, que seja menor do que 6. Então, olhando na tabuada, eu percebo que 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 2 é 10. 10 seria maior do que 6. Logo, eu pegaria o número 1, porque 1 vezes 5 é 5. Então, o resultado aqui seria 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, eu coloco o 5 debaixo do algarismo que eu dividi. E depois faço a subtração entre eles. 6 menos 5. Logo, 6 menos 5 eu tenho 1. Sobra 1. Agora eu vou baixando os números até terminar todos os números que estão no dividendo. Vou baixar o número 3. Esse número ficará à frente do 1, formando assim 13. 13 dividido para 5, eu vou procurar no tabuado um número que multiplique por 5, que dê igual a 13, ou próximo de 13, sem ultrapassá-lo. Logo eu percebo na tabuada
que seria o número 2. 2 vezes 5 dá igual a 10. E já 5 vezes 3 é 15, passaria do 13. O resultado 13. Então eu vou pegar o número 2. 2 vezes 5 é 10. Então eu vou colocar o 10 debaixo do 13. É o resultado dessa multiplicação. Logo em seguida eu vou subtrair. Sempre nesse processo. 13 menos 10 sobra 3. 3 não dá para dividir para 5. Então, eu preciso baixar o outro número. O outro algarismo que eu tenho, que é o último algarismo, é o 5. Então, eu vou baixar o número 5, formando assim 35. 35 dividido para 5, eu vou olhar na tabuada. Eu percebo que o número é o 7. Porque 5 vezes 7 é justamente 35. Então, eu coloco 7. 7 vezes 5 é igual a 35. 35 menos 35 dá igual a 0. Ou seja, dividi todos os algarismos que eu tinha no dividendo e não sobrou, ou seja, não restou nenhum número. Então, essa divisão é uma divisão exata, onde eu tenho 127 como resultado da divisão de 635 por 5.